Acabámos de cantar em ti descansarei, tu estás no controle, mas descansamos mesmo? Olha, independentemente de nós descansarmos ou não, Ele continua no controle. Amém. Nós vamos tomar os nossos lugares. Nós temos vindo a estudar a carta aos Hebreus e na última quarta-feira tive a oportunidade de falar com os meus amados irmãos sobre Hebreus, capítulo 10, do verso 30 ao 39. Era um estudo que já tínhamos começado e que concluímos no último dia. Falámos acerca da horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vimos que Deus tem o controle total, vimos que Deus ele é reto, totalmente reto, correto na sua forma de agir. Vimos que o homem, vimos Deus, agora estamos vendo o homem, não é? Vimos que o homem, ele depende totalmente de Deus. Depois, quem é este nós? E eu fiz aqui uma coisa fácil. O nós é o eu, mais o tu, mais o ele, isso é o nós. Porque às vezes nós dizemos, isso somos nós, mas nós somos quem? Eu estou incluído. Tu estás incluído. Ele está incluído. Todos nós estamos incluídos. Estivemos olhando para o texto e vimos, nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. E, meus amados, nós estivemos vendo que este retirar significa deixar de aguardar a vinda de Jesus e vimos também que a salvação da alma, quando Jesus vier ou quando nós nos encontrarmos com Ele, nós precisamos de estar salvos. Esperamos Jesus, queremos para a salvação da alma ou então retiramos para a perdição. Vimos que, e foi a última coisa que nós estudámos, foi o incentivo. Não rejeiteis a vossa confiança. Nós precisamos de ter bem firme a nossa confiança. Amém? Os irmãos que estão cá podem dizer amém? Aleluia! Nós vamos fazer leitura bíblica e eu queria ler nesta noite os primeiros versos de Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é um texto emblemático. Pela fé, repetido vezes sem conta. E muitas vezes nós olhamos para o texto, gostamos muito dele, mas eu hoje queria fazer mais do que isso, queria estudar o texto. Tentar ir ao texto, procurar um pouquinho mais de lá. E diz a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Porque pela fé os antigos alcançaram testemunho, pela fé entendemos os mundos pela palavra de Deus, que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito o que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé alcançou testemunho de que era justo, tanto Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hoje iremos fazer uma introdução, não apenas a este texto, mas a todo o capítulo, e depois iremos focar-nos nos primeiros versículos. A definição do primeiro versículo e também a definição que nós encontramos, ou o texto que nós encontramos nos versículos 2 e sobretudo no versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. A palavra de Deus capaz de criar tudo o que existe. Isto é extraordinário e nós precisamos de olhar para este texto. Este capítulo 11, versículo 1, é um texto de ligação que faz a conexão com tudo o que estava antes, e antes nós falámos da redenção que existe em Jesus Cristo, falámos da grandeza de Cristo e falámos de Jesus como o grande sumo sacerdote. Isto foi os temas já abordados na carta aos Hebreus. E este versículo 1, ele faz a ligação dessa parte com o que vem a seguir. E a seguir vem os frutos. O que é que isto produz? O que é que isto consegue fazer? Segunda coisa,
o que é que se torna visível nos crentes? E por último, a fé e a santificação. Eu vou projetar ali um texto e eu acredito que nós vamos conseguir dizê-lo todos, mesmo sem ler. Veja comigo. No canto superior esquerdo temos Hebreus capítulo 11, versículo 1, uma definição bíblica. O que é a fé? A fé é o firme, posso ouvir? Das coisas. Podemos dizer isso. Epá, eu acredito que vocês, pelo menos o pequeno almoço, devem ter tomado. Não sei se almoçaram, não sei se jantaram, mas eu queria assim com mais força. Posso ouvir? Ora, a fé. Então nós temos o fundamento e temos a prova. São dois termos que são colocados aqui e são dois termos que têm um contexto muito próprio. O primeiro, a palavra fundamento, tem a sua ideia na construção. A construção tem o fundamento, o alicerce. Poderíamos substituir esta palavra fundamento por alicerce. Então a fé é o alicerce das coisas que se esperam. E depois temos uma segunda palavra, que é a palavra prova, e esta palavra ela tem o seu contexto na ideologia forense. E então é a prova forense, a prova das perícias policiais de alguma coisa que eles podem apresentar evidências, as evidências do crime, como nós muitas vezes dizemos, não é? Mas agora, neste caso, o escritor diz que as coisas que ainda não se veem já têm uma prova que eu não posso apresentar de outra forma a não ser mediante a fé. Então, a fé é o alicerce e a fé é a prova. O alicerce sustenta, suporta a nossa esperança. Mas a prova torna aquilo que não é real, real. Deixem-me trazer-vos um texto do apóstolo Paulo. E ele vai falar das coisas que não se vêem. Venha comigo. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e nos versículos 17 e 18. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem, porque as que se vêem são temporais e as que se não vêem são eternas. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno e de glória muito excelente. Agora, não podemos prestar atenção no que se vê. O que é que se vê? A momentânea tribulação, os problemas, as complicações aqui. Mas as que não se veem são coisas eternas. São coisas que perdurarão para sempre, muito melhores do que aquelas que nós conseguimos ver. Então, meus amados irmãos, nós precisamos de olhar, de contemplar, de admirar aquilo que nós não vemos. E isto só é possível pela fé. Mais à frente eu vou trazer-vos um segundo texto. E certamente nós iremos perceber um pouquinho mais. Esta prova torna aquilo que não é real em algo real. Mas é o fundamento que traz a esperança. Este fundamento é firme e leva-nos àquilo que não se vê. Há um homem na Bíblia chamado Estevão.
Aparece lá no livro de Atos. Ele não é daquelas pessoas que têm muito texto escrito sobre ele, mas tem pouco texto com uma grandiosidade muito extensa. Parece quase que estou aqui a fazer um trocadilho de palavras. Mas agora, veja comigo, capítulo 6, versículo 5 de Atos dos Apóstolos, sabe o que é que diz? Este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem de fé e do Espírito Santo. Capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E quando chegamos ao capítulo 7, Pedro estava sendo apedrejado. Conseguiram tirar-lhe a vida, mas não lhe conseguiram tirar o que ele tinha, a fé. E quando todos achavam que o homem devia estar muito mal, sabe o que é que estava acontecendo? Veja, capítulo 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Meus amados irmãos, eu quero dizer-vos que é este fundamento. A fé é este fundamento que traz suporte, que sustenta. Deixem-me avançar um bocadinho e pensar agora no texto em geral, dividindo-o em 3 grupos. Primeiro, Abel e Enoque são apresentados como pessoas que alcançaram testemunho. Depois, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José, eles alcançaram bênçãos, mas eles não as viram. E por último, a recompensa no presente. Os israelitas ao passar o Mar Vermelho, a Raabe, e os israelitas a derrubar os muros de Jericó. Permitam-me trazer o exemplo de Abraão aqui rapidamente. Abraão era ou não um homem de fé? Sim ou não? A carta aos Hebreus diz que sim. Abraão, ele estava ou não à espera de alguém como Jesus? Não diga. Venha comigo ao Evangelho de João, capítulo 8 e no versículo 56. Abraão, conseguimos ler o que diz lá? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Sabe qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou-te abençoar, abençoarei os-te a abençoar e amaldiçoarei os-te a amaldiçoarem. Tu serás uma bênção e em ti, a partir de ti, serão benditas todas as famílias da terra. Parece uma coisa tão simples. O que é que Deus estava prometendo a Abraão? Primeiro, uma terra. Mas Abraão esteve na terra dos cananeus, ele nunca viveu, a terra nunca foi dele. Inclusivamente, quando a esposa faleceu, foi um problema, porque ele não podia enterrar a esposa numa terra que não fosse dele, e ele teve que ir a correr comprar um espaço para sepultar a esposa. A terra era dele? Não. Deus prometeu-lhe uma grande descendência. Depois de tantas peripécias, no final da vida ele tem o filho da promessa. Mas onde é que estava a descendência, os tantos como a areia, as estrelas do céu? Deus prometeu, mas ele não viu. Mas permita-me dizer-lhe uma coisa. Apesar de ele não ter visto com os seus olhos, Deus concretizou a sua promessa.
E depois havia uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora Deus estava se referindo à descendência da mulher, ou àquele que vinha para esmagar a cabeça da serpente, que havia sido prometido já lá desde o Éden. E Abraão acreditou. E sabe o que aconteceu? Deus cumpriu. Muitos anos mais tarde, muitos episódios se deram. Muitas gerações passaram, mas Deus cumpriu. Às vezes nós queremos que tudo seja cumprido agora. E muitas vezes Deus diz: tu vais ter de esperar mais um bocadinho. Que o Senhor nos ajude e nos dê essa paciência. Olha, olhemos para o capítulo 11. Capítulo 11 é feito mais ou menos disto. O conceito que nós já vimos no versículo 1, depois o poder da fé, que aparece nos versículos 2 e 3. Depois, 7 exemplos de fé, entre os versículos 13 e 11. 7 exemplos de homens de fé. Depois, a seguir, o comentário aos 7 exemplos nos versículos 12 e 16. Depois dos versos 17 até ao verso 31, nós temos 11 exemplos. E depois temos a menção a mais uns nomes soltos. E por último, temos uma conclusão e uma aplicação nos versos 39 e 40 que iremos ver no final desta parte do estudo. Pela fé, fé pistei, aparece no Evangelho de João com o verbo e aparece traduzido por crer. Pela fé, aparece repetido 20 vezes neste capítulo. Surge sempre antes do argumento e tem um impacto, dada a repetição. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, quase como uma tabuada. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, e que é sempre pela fé, pela fé. E sabe uma coisa? Isto deixa-nos a ideia que tudo o que aqueles conseguiram, eles conseguiram por causa da fé. Amém? Será que nós temos fé? Esse silêncio quer dizer o quê? Será que nós temos fé? Às vezes, eu gostava de ter assim uma fé do tamanho de uma ervilha. É maior que o grão de mostarda. E a Bíblia fala do grão de mostarda. Agora veja se eu tivesse fé como uma ervilha. Era muito complicado. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Olha, Hebreus capítulo 11 no versículo 2. Deixem-me agora falar um bocadinho convosco acerca deste versículo. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. E trouxe uma expressão que achei interessante de Champlin e que transcrevi para aqui para que nós possamos ver. Este versículo é como que a confirmação do primeiro versículo. A fé é a consubstanciação das realidades celestes e também é a prova delas. Os antigos demonstraram isso nas suas vidas. Amados irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho, para a Palavra de Deus, e ele não consegue passar para as nossas vidas, não passa de um texto bonito. A Palavra de Deus, ela tem que ser entendida, tem que ser lida e tem que passar para a nossa forma de existir, de viver. Ela tem que passar para dentro de nós próprios. Às vezes isto é muito fácil de falar, mas nós precisamos tornar isto fácil de fazer. E o que o escritor está a dizer aqui é: os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos, eles não disseram que eram pessoas com muita fé, mas eles demonstraram isso pela sua vida. Eles demonstraram isso pela sua existência. Amados irmãos, nós precisamos deste demonstrar. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. As duas visões da vida.
a visão imediata e humana, então olhamos para uma vida limitada no tempo. E a visão da eternidade e da fé, então olhamos para a vida pelo prisma da eternidade. Eu quero dizer que nós não fomos salvos para um bocadinho. Nós fomos salvos para a eternidade. Não fomos salvos para um bocadinho. Jesus não veio morrer por causa de um bocadinho. Ele veio morrer por causa da eternidade. E nós precisamos de, na nossa vida, incorporar esta ideia, esta forma de ver, que nós aceitamos Jesus e tudo o que Ele fez em nós tinha como visão a eternidade. Os nossos olhos têm que ser colocados lá. Temos que viver aqui, obviamente, pensando lá. Pela fé nós entendemos um entendimento sensorial que advém da utilização dos nossos sentidos, mediante a nossa experiência. E um entendimento espiritual, transmitido pelo Espírito Santo, mediante a fé. Como é que nós temos vindo a entender? Olha, veja lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Há coisas que nos são dadas por Deus e que nós nem conseguimos explicar. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreve lá no capítulo 1 e nos versos 17 e 18: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos. Eu não consigo ver nada disto com os meus olhos daqui. Mas eu preciso pedir que o Espírito Santo coloque em mim a capacidade de ver para a eternidade. Amém? É fácil? Não me parece. É possível? Claro que é. Consigo sozinho? Também não me parece. Mas o Espírito Santo de Deus quer colocar isso dentro de nós, dentro das nossas vidas, dentro dos nossos corações. Pela fé, entendemos. Há pessoas que não entendem porque não usam a fé. Há pessoas que não entendem porque querem entender com os seus sentidos. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa vida para que nós possamos entender. O poder da fé é algo muito extraordinário. Veja, o que vemos foi feito pelo que não vemos. Nós vemos a matéria, mas esta matéria veio a existir a partir da palavra. Nós estamos habituados a que coisas fazem coisas. Não é? Faça lá um bolo. Então o que é que eu tenho? Não tem nada. Você faça o bolo, não sabe fazer. Então, mas eu tenho que ter os ovos, a farinha, aquelas coisas do bolo. Não, faça o bolo. Sabe o que é que Deus fez? Ele não tinha nada. Mas pela sua palavra fez tudo. Pelo poder da sua palavra. Tudo estava nele. Tudo partiu dele. E, meus amados, isto não faz muito sentido naquilo que nós conhecemos. Por isso, o escritor aos Hebreus diz que pela fé entendemos. Pelo poder da palavra. Veja como é que o salmista, ele descreve isto lá no Salmo 33, no verso 6.
nós encontramos que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. E no versículo 9, ele acrescenta, porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Eu não sei como é que nós podemos entender isto, mas na minha forma de pensar, eu para fazer uma coisa eu preciso de outra. Eu para fazer uma coisa eu transformo uma coisa noutra. Então e quando não havia nada, como é que apareceu a primeira coisa? Pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder da sua boca. Ele criou. E, amados irmãos, eu não vos consigo explicar isto intelectualmente. Nós precisamos da fé. E eu acredito que o Espírito Santo de Deus quer colocar no nosso coração o entendimento necessário para nós podermos compreender. Na carta aos Colossenses, diz lá no capítulo 1 e no versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Nele foram criadas todas as coisas. E fala aqui das coisas visíveis e daquelas que não são visíveis. Nós estamos muito preparados para perceber as coisas visíveis e aquilo que não se vê. Existe um mundo escondido que não se vê. Mas ainda assim, tudo isso foi criado por Deus. E meu amado irmão, prezada irmã, nós precisamos de colocar a nossa fé, acreditando que Ele criou todas as coisas pelo seu poder. A fé no contexto da criação. O Criador existe antes da criação. É eterno, nada o criou ou lhe deu origem. Mas Ele é a origem de todas as coisas. João capítulo 1 e no versículo 1 a 3, começa por dizer que no princípio era o verbo, e este verbo quer dizer que antes que alguma coisa existisse, no princípio, antes de tudo, ele já existia. E depois sabe como é que termina no versículo 3? E todas as coisas foram feitas por ele, tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando o homem pensa numa criação sem um Criador, normalmente sai uma coisa estranha. Tudo o que existe, existe porque existe um Criador. Se Deus o permitir, no próximo estudo bíblico nós iremos continuar a estudar esta galeria dos heróis da fé. Começamos pela criação do mundo, porque é por lá que também começa, e depois nós vamos avançar agora para Abel e para Enoque. Abel é uma figura também daquelas que tem muito pouco texto escrito sobre ele, mas é uma figura bastante interessante. Enoque andou com Deus, não viu a morte. Quem era Enoque? Precisamos de olhar para estes dois homens. Iremos fazê-lo, crendo Deus, no próximo estudo bíblico. Que o Senhor rico e poderosamente possa abençoar os meus amados irmãos e irmãs. Nós vamos agora...